Show! Hoje nós vamos falar sobre estratégias de crescimento. Então, qual vai ser o tema da live de hoje aqui? Hoje a gente vai encerrar o nosso ciclo. Quem participou aqui desde a primeira aula, viu que a primeira aula eu falei sobre diagnóstico, os 3 principais pilares que a gente precisa corrigir no nosso negócio. Depois nós entramos pela toda a estrutura financeira. Falamos sobre formação de preço, falamos sobre controle de gastos, falamos sobre salário, separação de conta pessoa física e pessoa jurídica. Em seguida, nós tivemos a nossa segunda aula, que foi o setor de vendas. Como aproveitar todas as oportunidades dentro do meu consultório. Primeiro passo, controlar minha carteira de paciente, deixar com que ela seja extremamente lucrativa. Então, eu preciso fazer toda a jornada do paciente que está entrando pela primeira vez e também a jornada de fidelização desse paciente. O que eu preciso fazer para fidelizar e trazer esse paciente novas vezes para dentro do meu consultório? Em seguida, nós falamos também sobre flexibilização, como que eu preciso e qual é a importância de flexibilizar os tratamentos e também aumentar a capacidade produtiva. Bom, em cima disso aqui, então, a gente já estruturou a primeira etapa, a segunda etapa. Nós fomos, então, para a terceira etapa, que é a etapa de atendimento e negociação. Léo, qual que é o objetivo aqui? Quem assistiu a aula 2, eu falei muito sobre estoque de vendas, como criar o estoque de vendas naquela estratégia da receita previsível. Então, aqui, nós falamos muito sobre conversão. Como ser mais lucrativo, como dar menos desconto, como aumentar as conversões, como fazer fechamento de tratamentos maiores. E fazer com que a experiência que o paciente vive com a gente dentro do consultório seja positiva. E aí nós entramos para o outro módulo que foi gestão de equipe, que para mim esse é o fundamental, é esse que o jogo vira. Que é como que eu vou controlar a minha equipe, qual que é a minha equipe inicial, eu começo com a recepcionista, começo com o auxiliar, qual que é a responsabilidade de cada um, quais são os cuidados que eu preciso ter na hora da contratação, quando que é o momento certo de demitir, quando que é o momento certo de treinar, enfim, como que eu vou fazer essa engrenagem funcionar. E aí ontem, nós falamos sobre marketing, né? Nós falamos sobre tudo aquilo que eu preciso fazer fora do meu consultório. E aí o marketing nós não batemos só na técnica de atrair novos pacientes, agendar novos pacientes, não. Nós falamos muito sobre construção de autoridade, sobre estratégias de marketing, como você vai impactar o público correto, o que você precisa fazer para trazer aquele paciente potencial. Não adianta eu encher minha agenda se eu não tenho fechamento. Então aqui nós falamos muito sobre como trazer o público que efetivamente vai entrar e fechar o meu tratamento. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, estratégias de crescimento. Léo, depois que eu entendi tudo, depois que eu fui em todas as áreas, depois que eu falei sobre financeiro, vendas, negociação, atendimento, gestão de equipe, marketing, e agora? Como é que eu ponho isso em prática? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? E é basicamente isso, então, que nós vamos falar sobre hoje. Depois que a gente já entendeu toda a estrutura, que a gente já sabe todos os passos, nós vamos colocar isso na prática. O primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é isso aqui, MVP. O que é MVP? MVP é mínimo produto viável. Mas por que você está falando de mínimo produto viável? Eu estou explicando isso porque isso significa assim, o que eu posso hoje colocar no mercado que é o mínimo possível, vai ser o menor investimento, o menor esforço, no prazo mais curto possível, que eu já consigo colocar no mercado para atender uma necessidade, sabendo que ele ainda não está pronto. Tá, mas por que você está falando isso então, Léo? Porque quando eu entendo sobre MVP, eu sei que assim, para algumas pessoas sempre buscam um produto perfeito, o serviço perfeito, a condição perfeita. Só que coloca essa regra na sua cabeça. Se você está esperando o momento certo, se você está esperando a pessoa certa, se você está esperando a ocasião certa, significa que já está tarde demais. Tudo que você precisa fazer na vida tem que ser naquele momento em que você precisa e tem a necessidade. Se você esperar a ocasião correta, pode ser que já passou a oportunidade, já passou o cavalo ali na sua frente selado e você não aproveitou. Então, a primeira regra que você precisa entender é assim, algumas pessoas têm aquela frase que fala assim, feito é melhor do que perfeito. Então, enquanto não ficar perfeito, eu não faço. Então, é melhor fazer do que não fazer. Eu gosto de usar essa frase assim, feito é melhor do que não feito. Entre não ter nada, eu prefiro ir lá e fazer. Só que qual que é o medo nosso? Qual que é o receio nosso aqui? Sempre nós temos o receio de começar a fazer alguma coisa nova e a gente não sabe qual vai ser o julgamento daquela outra pessoa. O que o recepcionista vai achar, o que o meu paciente vai achar, o que outro colega de trabalho vai achar, o que os meus amigos, as pessoas mais próximas vão achar de mim.
O problema é que aqui que está o segredo. Se você não der o primeiro passo, se você não quebrar essa barreira para várias ações que a gente vai falar aqui, você não vai conseguir o recado. Só que aí entra o segredo. Se é o mínimo produto viável, você já sabe que o que você está colocando está pronto. Mas já atende, já começa a resolver, já te traz um retorno. E mesmo que você venha receber um feedback, mesmo que você venha receber uma crítica, você sabe que esse produto não está pronto, que esse serviço não está pronto. Você está colocando para não falar que não fez nada. Só que essa pessoa que está te dando feedback não sabe disso. Só que aí você está tendo uma valiosa ferramenta na mão. Porque quando você vai montar um serviço ou um produto ou qualquer coisa, você sempre precisa ter uma pesquisa. Se está indo bem ou se está indo mal, se está tendo o resultado desejado ou não. Como você está construindo um mínimo, você sabe que a partir de agora, o que você vai construir nos próximos passos vai ser em cima do feedback. Então, o que você receber de crítica, o que você receber de informação, faz parte para te dar uma direção no que você precisa fazer. Tá bom? Então, o primeiro passo é esse aqui. Léo, o que eu preciso entender? Que eu vou começar a colocar minha estrutura. Não vai ser a estrutura ideal ainda, não vai ser o treinamento ideal ainda, não vai ser a equipe ideal ainda, não vai ser nada ainda ideal, mas pelo menos eu já estou começando a colocar. E aí a gente entra para a segunda etapa. A segunda etapa é o que nós chamamos de ciclo PDCA. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que é ciclo PDCA. Ciclo PDCA é uma estratégia de gerenciamento, estratégia de gestão através da turma da Toyota, né? A Toyota Veículos, lá, os japoneses, que criaram essa estratégia, esse gerenciamento, esse modelo de gestão. O que se resume a isso aí? Eles foram tão pesados, tão inteligentes, que durante a Segunda Guerra o país foi destroçado, foi aniquilado praticamente. Em 30 anos, eles, utilizando essa estratégia, eles conseguiram ser a terceira maior economia mundial. Então, num pequeno espaço de tempo, deu para reconstruir o país, que é pequeno, que não tem tamanho territorial, não tem riqueza natural, mas eles conseguiram, através de inteligência e de serviço produtivo, conseguir se tornar a terceira maior economia mundial. Como que eles conseguiram isso aí? É o que nós chamamos aqui da metodologia de gestão por excelência. Por excelência. Então, deixa eu explicar. Se no primeiro momento eu sei que eu tenho que fazer, porque feito é melhor do que não feito, então como que eu faço para melhorar depois? O que eu preciso fazer para melhorar depois? E aí entra um conceito. PDCA é uma sigla de PDCA. É fácil, né? Então vamos lá, o que isso significa? É uma sigla em inglês, mas se a gente fosse traduzir, o P é planejar. Então, o que é planejar? Então vamos lá. Eu quero começar a montar uma estrutura de gestão dentro da minha clínica. Eu quero começar a criar um gerenciamento lá. Eu não sei nada, eu estou começando a aprender agora e estou começando a implementar. Qual que é o primeiro passo? Qual é o meu problema atual? Em que nível que eu estou? Depois para onde que eu quero chegar? Então qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Se eu sei que eu preciso melhorar minha negociação, o meu objetivo é ter vendas melhores. Se eu sei que eu não tenho uma estrutura financeira, o meu objetivo é montar uma estrutura financeira. Então, nessa primeira etapa, eu identifico o meu problema e vou, então, traçar meu objetivo. E aí eu entro para a segunda tecla, para a segunda ciclo, que é, então, de executar. Que em inglês seria o do, fazer, treinar, executar. Então, o que eu faço nessa etapa aqui? Essa etapa é basicamente a etapa que eu começo a colocar a mão na prática. Então, peraí, o que eu preciso saber? Onde que eu vou adquirir esse conhecimento? Como que eu vou fazer um treinamento? Como que eu vou preparar as pessoas que vão participar desse serviço, desse trabalho, desse processo, dessa atividade? Como que eu vou treiná-los? E aí a gente começa a colocar a mão na massa. Começa a identificar onde que está ali as ações e começa a seguir passo a passo de tudo aquilo que foi planejado. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa, então, de controlar ou checar. Não, o que é a etapa de controlar ou checar? É basicamente a etapa em que eu vou analisar tudo que eu executei diante do planejado e ver se eu fiz um bom resultado ou não fiz um bom resultado. Se eu fizer um bom resultado, eu vou padronizar isso. O que é isso? A partir de agora, toda vez que tiver que fazer esse treinamento, vai ser dessa forma, porque eu sei que dá resultado positivo. Agora, se quando eu fui fazer a checagem, quando eu fui controlar, não deu certo, eu vou lá e vou corrigir. Opa, aqui não deu certo. O que eu vou fazer de novo? Vou fazer um novo planejamento, então eu rodo o ciclo de novo,
vou identificar onde que eu errei no planejamento, vou corrigir no planejamento, vou identificar onde que eu errei na execução, fazer de uma forma diferente, vou checar de novo e ver se teve o resultado. Se ainda não tiver o resultado, volto de novo a identificar. E vou rodando o ciclo até atingir o resultado. Então, por que fala gestão por excelência? Porque assim, ó, se eu estou no nível 1 e quero ir para o nível 10, pode ser que quando eu rodo pela primeira vez, eu já faço o planejamento correto, já executo da forma certa e o resultado que eu tive já chega no nível 10. Ótimo. Mas se não, se eu sair do 1 e cair pelo menos para o nível 2, eu sei que eu rodo de novo esse ciclo e vou melhorando até ir para o nível 3, eu rodo de novo e melhoro para o nível 4. Então eu vou eliminando erro a erro até que um momento eu fique excelente. Então essa gestão a partir do momento que eu dei o primeiro passo aqui, agora eu começo a rodar esse PDCA. Então sempre eu vou ter as minhas reuniões semanais, eu vou identificar, peraí, o que era para fazer? Deu certo? Não deu? Eu vou ter que voltar de novo? Então quando eu falo de ter uma noção do MVP, significa assim, eu vou fazer o mínimo que tem que ser decente, o mínimo que tem que ser aceitável para pôr para rodar. Mas eu sei que não está pronto. E aí eu vou começar, então, a rodar o ciclo do PDCA, que eu sei que toda vez eu vou identificando esse ponto e com o passar do tempo eu vou chegar na condição ideal, na condição favorável. E isso eu sei que ao longo desse percurso, o feedback, crítica, sugestão, tudo isso vai fazer para identificar o erro mais rápido e executar, treinar e corrigir a minha equipe. O problema é que hoje talvez você só está recebendo a crítica, talvez hoje você só está recebendo o feedback, mas não sabe como fazer. Por isso que é importante você entender essa estrutura e entender cada uma das etapas das aulas anteriores. Então tá, Léo, eu entendi sobre MVP, entendi que eu preciso começar, eu entendi que tem um ciclo que eu vou evoluir dia a cada dia. Agora, o que eu preciso entender? Na prática, cara, como é que eu estou no meu estágio atual? Como é que eu vou crescer na minha carreira? Como é que eu vou crescer meu lucro? Como é que eu vou ter mais resultado dentro da minha clínica, no meu consultório? Me explica aí, porque é muito fácil na teoria. Agora, e na prática? Quem assistiu todas as aulas vai conseguir visualizar isso, mas se resume assim. O nosso ciclo aqui vai ser assim. Primeiro passo que eu vou fazer, eu tenho que criar caixa. Eu tenho que ter um capital de giro, eu tenho que começar a ter um capital. E para isso eu preciso ter lucro. Se você não tem lucro hoje ou não tem um lucro desejado, o primeiro passo é a gente trabalhar toda a organização financeira e de vendas para que você tenha lucro. Se você hoje tem lucro, mas ainda não é o resultado desejado, o que você precisa fazer? O que eu preciso trabalhar para ampliar o meu lucro? Quais são as ações que eu preciso corrigir? E basicamente segue a mesma estratégia. Talvez você está naquela situação assim, poxa, Léo, eu ainda nem tenho clínica. O que eu devo fazer? Bom, nesse caso aqui você começa também com o terceiro ponto. Opa, o que eu preciso fazer para quando eu tiver minha clínica eu já começar a ter lucro de entrada? O que eu posso analisar hoje na clínica que eu trabalho, no consultório que eu trabalho, que está fazendo de errado e que eu preciso ir lá e resolver? Então, em cima desse contexto aqui eu preciso ter caixa. Eu vou explicar mais a fundo como é que nós vamos fazer isso. Então, o primeiro ponto tem que começar a sobrar dinheiro. Se não está sobrando dinheiro, tem alguma coisa de errado. E aí eu vou identificar. Depois que eu sobrei dinheiro, eu tenho que criar novas fontes de renda. Então, o que é isso? Poxa, na minha clínica hoje, tem outros procedimentos que eu posso colocar, eu preciso fazer parceria com outros dentistas, tem outras especialidades que eu preciso colocar lá, eu trabalho o máximo da minha carteira de pacientes, eu preciso criar novos canais de captação para atrair novos pacientes, eu preciso começar a oferecer mais tratamentos, eu preciso comprar um equipamento, o que eu preciso fazer? Então, nessa fase aqui, é a fase em que eu crio, então, novas fontes de renda. E criar novas fontes de renda significa que eu preciso criar não só novas fontes, novos serviços que eu ainda não ofereço, mas eu preciso ampliar o que eu já ofereço, eu preciso melhorar o que eu já ofereço. Então, essa etapa aqui é a etapa que eu faço, então, com que eu tenha um maior crescimento das minhas vendas, crescimento da minha receita. Então, vamos lá. Eu tenho caixa, eu vou investir, então, para que eu possa ter novas fontes de renda. Então, esse dinheiro lá da conta vai me ajudar a fazer um curso de especialização novo, vai me ajudar a comprar um equipamento de implante, vai me ajudar a reformar a sala do lado, vai me ajudar a colocar mais uma cadeira no meu consultório. E aí, eu vou controlar os meus gastos. O que isso significa? Eu preciso gastar menos do que eu ganho. É a lógica assim, se eu estou construindo estrutura para ganhar mais,
Não adianta estar naquela ciclo do rato, aquela corrida do rato que eu falei lá no início. Não adianta ganhar hoje, aí você está sem dinheiro. Aí o que você faz? Você começa a trabalhar mais e você começa a ganhar mais dinheiro. Só que você muda o patamar das suas despesas. Aí você começa a gastar mais, aí vai ficando sem dinheiro. Aí o que você faz? Você trabalha o dobro do que você trabalhava. Começa a ganhar o dobro do que ganhava. Mas aí muda o patamar de novo e começa a gastar o dobro. E você nunca sai desse ciclo. Então aqui é o momento que eu preciso cortar o gasto e falar assim, ó, o lucro que você está tendo tem que ter um destino. Nós temos que criar seu capital de giro, temos que definir já o seu salário, nós temos que começar a investir na sua clínica para a clínica ter mais retorno. Quem assistiu a aula 1 lembra daquela história que eu falei. Aquela história que eu falei. Existe a clínica que é bebê, a clínica que é adolescente e a clínica que é adulto. Então, se sua clínica está começando agora, você não pode exigir muita coisa. Então, você tem que evoluir a sua clínica para que ela tenha condição de crescer. E aí, quando você gasta menos do que você está ganhando, o que vai acontecer? Você vai ter condição de investir mais. Investir mais é o quê, Léo? Nós falamos ontem de marketing. Você precisa ter uma marca forte, você precisa ter autoridade, você precisa agregar valor, precisa ter uma estrutura física bacana, você precisa estar competente naquilo que você se propõe a fazer ou naquilo que você se propõe a ser referência. Você precisa ter os melhores materiais, ter os melhores equipamentos. Você precisa oferecer as melhores condições, os melhores treinamentos para a sua equipe. Por quê? Porque quanto mais você investir aqui na sua clínica, mais dinheiro em caixa vai ter. E aí você começa aquela estratégia de reinvestimento. Hoje você tem um salário de 5 mil, está sobrando lucro, você reinvestiu na sua clínica cresceu, o lucro da sua clínica cresceu, hoje você já pode ter um salário de 7 mil, você vai reinvestir mais, ela vai crescendo, amanhã você pode ter 10 e por aí vai. Então o que acontece? Eu tenho que entender que o meu negócio ele tem que sair de bebê, eu tenho que colocar dinheiro, eu tenho que investir para ele crescer, eu transformo ele em adultos, ou em adolescente. Então eu começo a crescer, começo a já gerar um resultado a mais, eu já posso tirar uma renda para mim em cima disso, e eu invisto até ele ficar adulto. Quando ele fica adulto, ele já tem pouco, ele já tem carteira de paciente, já tem uma equipe mínima, já tem toda a estrutura, fica muito mais fácil eu trabalhar aqui. Então esse é o lance que você precisa entender. Essa é a estratégia. Léo, então vamos lá, vamos para a prática. Como é que eu ponho isso? Como é que eu ponho essa mão na massa? Como é que eu faço isso aqui? Para eu criar mais caixa, então, o que eu preciso começar a fazer? Quem assistiu às aulas vai entender super bem. Primeiro passo, preciso ajustar minha tabela de preço. Eu tenho que trabalhar a minha tabela de preço para que eu possa ou ter lucro, caso eu não tenha, ou então eu vou ampliar meu lucro. Um dos motivos que pode fazer você não ter lucro é o fato, então, de ter muito custo que está ali debaixo, ou gastos ali debaixo do seu lucro, consumindo o seu lucro. Então, é mais ou menos assim, ó. Quando a maré abaixa, que você começa a ver quem é que estava em pé e quem é que estava nadando no mar. Então, enquanto você está tendo lucro, tá muita coisa, pode ter muito erro consumindo ali aquele lucro. Mas quando você começa a diminuir o lucro, aí você começa a ver aquele tanto de erro, aquele tanto de gasto que tem lá. Então, o primeiro passo é, vamos ajustar os custos e eu vou começar a trabalhar minha tabela de preço. Vou olhar imposto, vou olhar maquininha de cartão, vou olhar acordo com o dentista, vou fazer cotação de novos laboratórios, vou mudar minha hora clínica, vou ajustar novos fornecedores, vou trabalhar melhor minha negociação, enfim, eu vou fazer todas as ações para reduzir custo. Depois eu vou controlar as despesas, porque quem lembra aquela teoria da caixa d'água que vai etapa por etapa, eu tenho que ter mais lucro, eu preciso controlar os meus custos e controlar as minhas despesas. E aqui eu preciso separar a conta pessoa física e pessoa jurídica, ter uma educação financeira, entender que eu só vou gastar aquilo que está dentro do meu orçamento, eu não posso gastar mais do que isso. E aí, a gente estrutura a nossa alavanca de vendas. O que é isso aqui, Léo? Eu preciso começar a controlar minha carteira de pacientes, né? Eu preciso treinar minha recepcionista para que o que já tem lá dentro do consultório não fique solto, eu começo a aproveitar. Então, só de organizar isso aqui, entre outras ações, né, eu já começo a ter caixa. Então, eu já começo a sobrar um dinheiro que eu nem imaginava. Aquele dinheiro que estava indo para o ralo, agora começa a ir para o meu bolso. Aqueles tratamentos que estavam soltos, eu consegui recuperar e coloquei dentro da minha clínica. Segundo passo aqui é a etapa, então, que eu vou para a etapa 2, que é de criar novas receitas, né? O que isso significa?
eu preciso destravar o crescimento da minha clínica, eu preciso fazer com que eu aproveite todo o potencial que minha clínica oferece. Então, o primeiro passo aqui é ter um crescimento horizontal. Léo, o que é crescimento horizontal? Eu preciso, diante dos pacientes que eu já tenho na minha clínica, fazer com que eles voltem com maior frequência, então que eles voltem com mais vezes na minha clínica. Então eu preciso começar a minha jornada de fidelização, eu tenho que fazer com que eles voltem mais para a minha clínica. E ao mesmo tempo, eu preciso então que eles tenham um ticket médio maior. O que é isso? Comece a vender tratamentos maiores. E aqui entram umas estratégias que a gente explica mais a fundo, que é estratégias de esteira de vendas, estratégias de agregar valor, estratégias para mix de produto, que é o que você vai fazer aqui para conseguir agregar mais aos seus tratamentos e, consequentemente, ter um volume maior. Então do que eu já tenho hoje na minha clínica, o que eu faço para eu vender mais e vender com mais frequência? Então é o primeiro passo nesse momento da receita. E aí eu entro para a segunda fase, como que eu crio novas receitas? Quais novos serviços que eu preciso implementar na minha clínica? Quais novos serviços que ainda não tenho, que pacientes procuram? Ou que se caso eu venha a ter, eu sei que meu público vai aceitar, vai querer fazer esse tipo de tratamento. Então, existe aqui essa segunda fase, que é a criação de receita segue em cima dessas orientações. Então, se eu comecei a ter caixa, pode ser que nesse momento aqui eu decida fazer uma nova especialização, um novo curso, eu contratar um novo colega, instalar uma nova cadeira lá do lado, ampliar meu consultório, comprar um motor de implante, comprar um scanner, enfim. Eu posso começar a decidir outras ações. Mas para isso eu preciso organizar, para vender mais o que eu já tenho e para criar novas receitas, porque aí vai fazer com que eu tenha incremento nas minhas vendas. Bom, e aí eu entro aqui então para a terceira etapa, que é a etapa então do aumento da produtividade. Então, para eu gastar menos do que eu ganho, eu tenho que ser mais produtivo. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um custo dessa estrutura. Se eu estou reduzindo o custo dessa estrutura, significa então que eu tenho mais receita para poder atender isso aqui. Então, uma das formas que eu posso utilizar aqui para aumentar aqui a minha produtividade na minha etapa de atendimento e negociação, eu preciso ter um script de vendas correto e ter um processo rápido. Não, o que é isso? Eu falei na aula sobre atendimento e negociação, mas o quê? Hoje, o modelo que eu tenho de vendas, a sequência correta, eu tenho todas as competências para cumprir aquela sequência, o meu roteiro está correto, então para isso eu tenho que rodar o PDCA. Onde que eu posso melhorar? Qual etapa que está faltando? Qual etapa que ainda não está conseguindo executar bem? Onde que eu preciso treinar? Eu vou começar a acompanhar e vou melhorando. Então eu tenho que otimizar, gerenciar por excelência o meu script de vendas. Hoje eu atendo 10 pacientes e fecho 5. Então eu vou melhorar meu script, melhorar minha estrutura, para amanhã eu atender os mesmos 10 pacientes e fechar 6. Depois eu vou fechar 7. Depois eu vou fechar 8. E aí eu consigo melhorar em cima do script. Segundo passo a minha recepcionista vai me ajudar a vender pelo processo RAF, que é o processo de recepção, avaliação e fechamento. E o que isso significa? Significa, então, que eu começo o ciclo PDCA. Hoje ela não faz nada, nós vamos implementar. Implementa. Ela começa a fazer e a gente vai otimizando. Onde que eu preciso treinar ela mais, onde que ela está tendo ainda necessidade de ter ajuste, até que uma hora ela vai entender todo o passo a passo. E aí esse processo aqui vai te fazer ter conversão maior. Então o mesmo gasto, a mesma estrutura que você tem hoje, você vai conseguir ter mais produtividade. Bom, outro ponto aqui também, que é um ponto importante, que é a organização de funções, né? Eu preciso controlar a minha equipe. Talvez a minha equipe está batendo cabeça, está tendo sobrecarga, ninguém faz nada, eu tenho que ficar cobrando, eu tenho que ficar em cima. Então eu tenho que reorganizar a minha equipe, eu tenho que botar uma estrutura clara em cima disso aí, eu tenho que deixar essa estrutura mais eficaz possível, e aí eu começo a fazer com que, além das funções que já haviam sendo feitas na minha clínica, no meu consultório, vai começar a ser implementado novas funções. Vai conseguir captar mais pacientes, vai conseguir aproveitar melhor minha carteira de pacientes, eu vou conseguir reduzir gastos, eu vou conseguir ser mais produtivo e, consequentemente, vai sobrar mais lucro nessa etapa. E aí eu entro, então, para a última etapa, que a etapa é como que eu faço
para investir mais, ou no que eu faço para investir mais. E aí, nessa etapa aqui, eu tenho que entender que no nosso modelo de negócio, o seu foco é a sua marca, a sua autoridade. Quanto mais a sua imagem ela é percebida e qual é o valor da sua imagem. Então, para isso, eu preciso investir muito na minha marca. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é, para aumentar o preço, para que eu possa aumentar minha tabela de preço, eu preciso ter autoridade. Eu não posso querer ter um preço alto, eu não posso querer ter um tratamento mais com ticket médio maior, se eu não tenho autoridade. Por que essa pessoa iria, por que esse paciente iria escolher você? Se você não tem experiência, se você não tem resultado, se você não tem nada para convencer ou gerar confiança naquela pessoa. Então eu preciso iniciar um processo de construção. Então eu preciso, nesse primeiro momento, eu tenho que investir na minha marca. Então eu vou fazer agora todo aquele processo de captação de novos pacientes, eu vou desenvolver toda a estrutura para ter um posicionamento correto da minha imagem, eu vou agregar valores em relação a isso. Então, eu vou investir na minha estrutura, investir em tecnologia, investir em conhecimento, investir em treinamento, para que tenha um valor percebido, que eu possa agregar valor e, consequentemente, eu vou aumentando a minha tabela. E aí você vai usar uma estratégia que eu chamo de estratégia de filtragem de tabela. Então, hoje você tem um preço, você tem sua carteira de pacientes, que talvez são os pacientes lá do início. Conforme você vai aumentando a sua tabela de preço, alguns desses pacientes não vão mais te acompanhar. E é natural. Então, o que você precisa entender? Do mesmo jeito que alguns pacientes vão entrando, vão saindo, outros vão entrando. Então, você precisa fazer um controle dessa agenda, dessa carteira, para que o seu preço possa ser proporcional e acompanhar a mesma direção. Bom, e aí eu entro, então, para outra etapa, que é, eu tenho que tornar a minha carteira de pacientes mais lucrativas. Então, eu preciso criar aqueles estoques de vendas, né? Então, eu preciso investir na minha equipe. Se eu ainda não tenho uma recepcionista, um auxiliar, se eu não tenho ninguém, eu preciso, nesse momento aqui, então, contratar, treinar, preparar. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que a minha carteira ela seja muito mais lucrativa. Eu tenho que fazer com que a minha carteira traga mais retorno para mim. Eu preciso fazer com que o meu CRM, que é aquela jornada de acompanhamento, a jornada de fidelização, ela comece a gerar automaticamente, que esse processo ele seja já natural e que eu comece a testar todos os canais de captação. Ontem nós falamos sobre isso. Eu vou testar lá os 7 canais de captação e ver qual é a melhor em cima desses canais. E aí eu entro na última etapa, que é investir no meu branding. Eu vou investir na minha marca. Eu tenho que expor mais a minha marca. Eu tenho que apresentar mais a minha marca para outras pessoas. Eu preciso que tenham formadores de opinião. Pessoas que vão fazer apologia à minha marca, pessoas que vão me indicar, pessoas que vão defender a minha marca, a minha clínica. Então, para isso, eu preciso trabalhar bem o meu brand, eu tenho que saber onde eu vou posicionar, qual a mensagem que eu quero passar, qual o tipo de conteúdo que eu vou fazer, qual é o objetivo dessa mensagem. E aí, automaticamente, isso vai atrair novas pessoas que vão gerar, então, mais lucro e mais caixa. Então, a estratégia natural para você seguir esses passos é basicamente esse passo aqui. A gente implementa algo que vai ser o mínimo aceitável, viável. A gente vai utilizar a estrutura de sempre analisar, corrigir, melhorar e entendendo que existe um passo a passo, existe uma sequência. E eu vou seguir esse passo a passo.